Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a esta live. Meus agradecimentos mais uma vez ao gentil e carinhoso convite da Karen, do Dorim, me oferecendo mais uma oportunidade para explanar sobre determinados temas, sempre polêmicos e instigantes, e no sentido de esclarecer, desmistificar, na medida do possível, esses respectivos temas. E principalmente agradeço a vocês todos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando, nos prestigiando, dando força a esse trabalho, não só meu, mas especialmente do Dorim e da Karen. Muito obrigado a vocês todos. O tema de hoje que me foi pedido para passar, e obviamente uma live como essa tem pouco tempo para explorar, mas farei o possível justamente para esclarecer da melhor forma, né, o tema sobre o culto solar, o Sol e o culto solar no Antigo Egito. Principalmente no Antigo Egito. Esse culto solar, obviamente, ele estava presente em praticamente todas as civilizações antigas. E nos faz muita, mas muita falta hoje, dentro principalmente do que estamos passando em termos de transição planetária atual, final de Kali Yuga. Muito bem. Devido, obviamente, à queda da humanidade, à imersão da humanidade no materialismo, onde o ponto culminante é o período que nós nos encontramos atualmente, onde você precisa provar que você é você mesmo o tempo todo. Só falta você apresentar toda vez que vai a algum lugar, além de seus documentos, certidões em cartório com firma reconhecida em 3 vias, provando que você é você mesmo, etc, etc, etc. Obviamente que isso não existia porque a comunhão do ser, da mente, da alma e do espírito com as leis da natureza era muito maior. Esse distanciamento paulatino fez com que mergulhássemos no materialismo e, obviamente, nos afastássemos da nossa essência divina. Então, existem coisas, como vocês sabem, que, pelo menos por enquanto, foram feitas para não entendermos mesmo. É muita pretensão do ser humano querer entender e compreender tudo, ter explicação para tudo. Esta vem ao seu devido tempo. Então, dentro desse processo, o que é chamado hoje de ciência, ela se limita somente à comprovação e repetição do experimento em laboratório e, obviamente, a validação dessa tese a partir de um equacionamento matemático e da comprovação experimental por repetição teórica em laboratório, colocando essa teoria em prática. Está errado? Não, não está errado. Não estou aqui criticando a ciência, mas ela fica muito limitada, muito capenga, porque, obviamente, ela está restrita, como nós, no nosso dia a dia, na maioria das vezes, com a grande maioria das pessoas, infelizmente, há uma porcentagem muito pequena, uma parcela mínima do que é realmente o universo, do que é realmente a natureza. E esse ceticismo não saudável, porque existe o ceticismo saudável e necessário, justamente para contrapor muitas fantasias, elucubrações e outras coisas mais que só prejudicam o processo em vez de, obviamente, alavancá-lo para uma evolução consciencial, geral, individual
e coletivo. Então, a ciência, como o nosso dia a dia, ainda mais agindo no automático, como a grande maioria das pessoas age, distanciadas de si mesmas, distanciadas do que é o divino dentro delas ou do objeto de sua fé. Porque uma coisa é estar aqui, outra coisa é passar o que está aqui para cá e trabalhar em conjunto, como eu sempre faço, como eu sempre digo. E, obviamente, dentro desse processo, as pessoas e as próprias ciências ficam muito limitadas com respeito à pesquisa, à elucidação e o desvelar das leis naturais, que necessitam, obviamente, de muito mais do que experimentos laboratoriais e teses grandemente elaboradas. Mas a questão intuitiva, que é importante nesse processo, principalmente, e a abertura para realidades superiores, na verdade, às reais que existem no universo, né, se dá, obviamente, dependendo da vontade em se abrir para esse processo. Então, um não funciona, na verdade, sem o outro enquanto estivermos aqui encarnados. Estamos ocupando um corpo físico tridimensional, num planeta tridimensional, numa quarta ronda, onde vivenciamos este materialismo, a vivência no plano físico, que é extremamente importante, porque temos todos os corpos e temos todos os acessos aos outros corpos e realidades existenciais multidimensionais, né? E, obviamente, não só por uma questão de uma queda ocorrida na humanidade, um afastamento de tudo que eu estou dizendo, repetindo, criou-se um fator limitante nesse ciclo materialista, especialmente, repito, nesse processo atual de Kali Yuga. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o Sol, ele é muito mais do que uma estrela. Uma estrela, seja ela qual for, é muito mais do que um simples Sol, que é muito mais que uma bola de plasma que, por fusão nuclear, transforma hidrogênio em hélio, que é a razão de todo o seu potencial luminoso e de emanação de energia físico-nuclear. Isso é uma parcela muito pequena dentro do que realmente significa uma estrela, seja ela qual for, e, no nosso caso, o Sol. Os antigos entendiam isso muito bem, porque, como eu sempre digo, eram almas mais preparadas naquele tempo para assimilar determinados conhecimentos. Observem bem o termo que eu estou utilizando, assimilar. Eu vou tocar nesse termo daqui a pouco. Então, dentro desse processo, nós temos, na verdade, no Sol, como em qualquer estrela, uma estrutura de consciência, na verdade, responsável, nos seus níveis dimensionais, por todo o gerenciamento evolutivo da vida e das civilizações de um sistema como o nosso, de planetas. E, obviamente, dentro da visão puramente física tridimensional, nós temos 9 ou pouco mais de 9 planetas. Mas, extrapolando, obviamente, essa visão, indo para a cebola, que a cebola, apenas por termos didático para melhor entendimento, porque tudo é relativo a frequências vibracionais diferenciadas, não são estratificadas como a ideia da cebola nos sugere, mas é um meio para, como falei, didaticamente melhor compreender todo esse processo. Então, da mesma forma,
que o nosso planeta tem a sua contraparte etérica, astral, mental, búdica, etc., etc., que são os planos, que é outro termo errôneo, são realidades existenciais de frequências vibracionais diferenciadas, e cada realidade dessa tem mais 7 subníveis, e cada subnível mais 7, todas com uma assinatura frequencial diferenciada, e, obviamente, a sua consciência e os seus corpos estarão de acordo, dependendo do seu processo evolutivo consciencial, com uma frequência vibratória afinada com um determinado plano ou com uma determinada frequência dessas, que é para onde você vai depois que morre. Lembrando que a morte não existe. Tá? Os planetas físicos também têm isso. E os planetas não físicos também. Ou vocês consideram que o sistema solar somente tem esses planetas físicos? É claro que não. Existem corpos que estão na sua descendente vibracional, na experiência monádica geral de um planeta como ser vivo, que ainda não chegaram no plano físico, e outros que já deixaram a sua contraparte física, que não existe mais, que é o futuro da Terra, e já estão existindo em outras camadas. Então, nós temos muitos corpos com respectivas civilizações, não em todos, né? Ou em estágio embrionário, ou estágio letárgico suspenso, ou estágio de desenvolvimento. No caso da quarta ronda do plano físico, a bola da vez é a Terra, é a nossa humanidade. E outros que estão mais avançados, isso dentro do nosso sistema solar somente. Nós temos uma galáxia inteira, bilhões delas, em multiversos multidimensionais, em esquemas evolutivos, que é o esquema para um sistema estelar inteiro, muito parecidos. Então, a consciência do astro-rei, que ao mesmo tempo é um ser e uma morada, gerencia todo o processo evolucional das civilizações de um sistema como o nosso, em todos esses níveis e em todos os reinos da natureza, de acordo com a experiência da mônada, da centelha divina, pelos reinos, no caso do plano físico, quarta ronda, mineral, vegetal, animal, hominal, supraminal e assim por diante. Isso era muito bem entendido, repito, pelos antigos, e todas as civilizações tinham o culto ao Sol, o seu culto solar. Um culto que, obviamente, diferente do que imaginamos hoje, lidava com todos os aspectos evolucionais, desde lá de baixo até lá em cima. Era um tronco só. Porque, obviamente, fazendo parte da natureza, era, no mínimo, interessante manter não somente um contato, como um trabalho estrutural de identificação de espírito e de alma de cada um e do coletivo com a sua origem. Porque entendia-se, não como a ciência atual hoje entende, e que obviamente é válida e só confirma o que os antigos faziam e acreditavam. Na verdade, eles não acreditavam. Eles tinham convicção, certeza, que é uma coisa que falta muito hoje, além do comprometimento. Um parênteses. O que eu quero dizer com isso? Se vocês me perguntarem, Paulo, você acredita em Deus? Eu vou dizer, não. Eu não acredito em Deus. Ou no grande arquiteto do universo, ou Alá, ou seja, qual o nome, né? Que, aliás, já é algo errôneo, você atribuir um nome que é algo limitante para o que não tem limite, para o que é imponderável, incognoscível e inominável. O absoluto, que é o mais próximo do que podemos chegar dentro do que nós não temos condição de compreender, mas sim sentir dentro de nós. Então, eu não posso, se é uma convicção minha,
ou seja, eu sei que ele existe, se esta convicção é forte em mim, se isto é uma certeza plena para mim, eu não preciso dar crédito, eu não preciso acreditar, eu não preciso passar pela crença pura e simples. Era isso que os antigos, obviamente dentro das suas elites e na inocência também, de uma certa forma, da população geral, se baseava. Então, a intimidade que eles tinham, obviamente, com o céu, com a natureza, com o transcendental, com o sagrado, né, era o que os fazia avançar, evoluir e serem bem mais felizes do que nós. Enfim, eles entendiam perfeitamente, repito, como a ciência trata hoje, a importância do Sol, que gera, obviamente, vida em todos os sentidos, luz, calor, a sazonalidade para as plantações, para a colheita, e tantas outras coisas. Ou seja, o sistema interestelar inteiro. E nós aqui na Terra dependemos do Sol. Qualquer coisa, por mínima que seja que aconteça no Sol, vai se refletir de uma forma geométrica na Terra. E dependendo do que for, até mesmo de uma forma exponencial, como já foi comprovada pela ciência, na possibilidade de sermos atingidos por uma emissão de massa coronal solar, que é, obviamente, algo remoto, difícil de acontecer, mas que a possibilidade existe e, obviamente, vai fazer um estrago danado. Qualquer coisa, qualquer alteração que aconteça no Sol e que já aconteceu no passado, afeta o magnetismo dos planetas e, obviamente, afeta a qualidade de vida aqui, porque o Sol ele não emana somente raios-x, raios gama, ondas de rádio, etc. Além da luz, ele emite outras radiações que estão numa frequência altíssima, muito além da capacidade física de observação, de percepção e mensuração. E essa frequência tem a ver com as hierarquias solares, as hierarquias estelares que comandam, como já disse, todo o processo evolutivo relativo ao sistema inteiro e à Terra. E a nossa humanidade, lembrando que é uma parcela pequena da grande humanidade que está espalhada por aí. Muito bem. Dentro dessa premissa, eram realizados cultos, eram realizados processos ritualísticos, até mesmo com uma base lógica coerente de energias, porque o Sol emite tátuas, emite prana, emite forrat, ele emite energia kundalini. Energia kundalini vem do Sol. Depois eu faço uma live só falando sobre isso. Como a kundalini que recebemos do Sol se acumula em nós e, obviamente, passa a ter uma assinatura vibracional de acordo com a nossa assinatura e trabalha dentro do processo. Quem já estudou, quem já aplicou, etc., sabe muito bem. O que, infelizmente, é para muito poucos. Poucos compreendem o que realmente seja kundalini, que é algo seríssimo. Não existe nenhum processo no plano físico, principalmente em termos de expansão de consciência, eclosão espiritual, eclosão energética, alteração, mudança até mesmo no corpo físico, nos chakras, sem passar por uma subida de Kundalini. Todo verdadeiro e real contatado ou abduzido tem alteração de Kundalini. E isto é notório. Dá para observar até no olhar. Tá? É impossível não ter. É um dos fatores que nós identificamos se o fulano foi contatado mesmo, abduzido mesmo ou não. 2. Para mim, é um dos principais. Mas, enfim, o Sol emite isso tudo.
Isso tudo é adaptado na Terra de acordo com as condições de vida da biodiversidade que temos aqui. E os antigos entendiam isso muito bem e conheciam práticas, exercícios, mantras, símbolos, conhecimento para canalizar essas forças nas frequências necessárias para a manutenção de uma estrutura saudável e próspera para todos. Como encontramos nas civilizações antigas, especialmente no Egito, na Índia, civilizações pré-colombianas, que tinham esse culto ao sol muito marcante. Tá? E esse culto ao sol se deu na Terra, e repito, faz muita falta hoje, por conta disso tudo relativo a essas questões logóicas solares. Né? Do logos solar e dos vários logoi estelares que existem por aí. E que, obviamente, um influencia no outro, porque essa questão espaço-temporal, principalmente espaço concernente à distância, é algo do mundo físico. Fora do mundo físico, isso não existe como nós entendemos. Da mesma forma que no plano físico você mede uma distância ou uma profundidade, no plano astral, por exemplo, quadridimensional, você mede o tempo, que funciona de forma objetiva lá e subjetiva aqui. Obviamente, dependendo da frequência dessa realidade, lembrando dos subníveis de cada realidade, o tempo, como dimensão, vai funcionar de uma forma diferenciada ou não. E vai ter, obviamente, uma influência dos fatores solares relativos ao logos solar. Tá? Eu estou procurando não complicar muito, porque esse é um assunto realmente muito profundo e eletrizante, que é necessário, no meu entendimento, essa pesquisa, esse conhecimento, esse estudo, além de outros. Um parênteses pequeno, porque já me perguntaram sobre a validade do conhecimento, da pesquisa, do estudo. Para mim é extremamente necessário um estudo sério, uma pesquisa séria, com verdadeiro conhecimento, para que esta informação ou informações, lembrando que informação qualquer computador tem, e computador é burro, ele não faz nada além do que você mande. Né? Estamos entrando agora na inteligência artificial, na verdade já entramos. Aí sim nós temos um pequeno upgrade dentro do que a gente está falando, mas em geral, informação é informação. A questão é você transformar isso em conhecimento. Informação válida, verdadeira, conhecimento válido, verdadeiro, que é perene, que é duradouro e transformador. A partir disso, se aplica esse conhecimento. Porque conhecimento não aplicado é patrimônio que você joga no ralo. Então não adianta você ler enciclopédias, fazer curso disso, fazer curso daquilo, assistir um monte de live, no sentido de adquirir conhecimento, porque você vai entupir a sua cabeça de coisas que você não vai usar. Vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Então, apenas procure conhecer aquilo que você pode aplicar. E isso vai aumentando e se expandindo. E você vai crescendo. Porque quando se aplica constante e sistematicamente o conhecimento, aos poucos você vai assimilando esse conhecimento. Você vai entronizando esse conhecimento. Ele vai fazendo parte da sua natureza, vai fazendo parte de você, vai ficando no sangue. Isso altera a sua vibração subatômica das subpartículas, que atinge uma frequência maior e, obviamente, numa reação em cadeia, seus corpos aumentam de frequência, até mesmo o seu corpo físico
aumenta de frequência e muda, porque suas percepções relativas ao mundo e a si mesmo mudam. É claro que só isso não basta, porque, obviamente, como eu já falei numa live anterior, você não adianta ser erudito se não trabalhar as suas emoções. O que adianta você ter uma segurança mental concreta, absurda, e não saber lidar com as suas emoções? Não adianta nada. E muito mais que isso, o potencial paranormal, o potencial psicomediúnico, intuitivo, anda junto, anda paralelo. Um complementa o outro. E uma das formas de aplicação e vivência do conhecimento é a aplicação deste conhecimento no potencial paranormal ou psicomediúnico. Por que isso? Porque é uma via de mão dupla, caminham juntos, se complementam, como eu disse, e porque os seres que assistem um médium, um sensitivo, no seu processo de trabalho espiritual ou trabalho psicomediúnico, ele vai respeitar ao máximo o seu livre-arbítrio e não vai colocar dentro da sua cabeça uma informação que você não tenha. Ele vai estimular para que você estude, pesquise, aprenda, recupere da sua memória ou aprenda algo novo, para que não só você também com isso aprenda a usar isso como instrumento e evolua, cresça, porque o objetivo cósmico e dos seres que nos assessoram, nos ajudam, é que você cresça, não é fazer de você um papagaio de repetição do que eles falam, onde o seu mérito é nenhum, eles querem que você ganhe o mérito pelo seu esforço, até que você precise deles o mínimo possível, possa resolver situações pelo seu próprio discernimento, sem precisar da ajuda o tempo todo da entidade. Ou está pensando que a entidade também não fica de saco cheio? Então, isso também serve na hora de uma atuação psicomediúnica como ferramenta para um ser, para uma consciência também, junto com você, executar um trabalho, seja ele qual for. Agora, o que é importantíssimo frisar é que potencial sensitivo, psicomediúnico, potenciais de paranormalidade não significam em nenhum momento evolução espiritual. Tem muito anímico e ateu que dá de 1.000, 1 milhão e muito beija-pia por aí. Tá? Desculpe o termo. Isso é extremamente importante frisar, porque, na sua devida proporção, que é o que falta hoje, no meu entender, o culto solar trazia, porque lida com todos os aspectos de realidades da natureza. E dos vários troncos e ramificações desses troncos, desde seres involuídos até os mais evoluídos, você está no meio disso aí. Faz parte da sua egrégora. Tá? Como eu falei antes, é um retorno às origens. E um trabalho extremamente necessário. Pelo menos a nível consciencial. Você ter a convicção interna que isso funciona. Nem que você precisa fazer culto nenhum, etc. Eu falo aqui culto solar porque é uma coisa antiga. A questão é a conscientização e a interação sua com esse processo da natureza. Especialmente ligado ao Sol. E a Lua também, mas aí isso é para uma outra live. Tá? Porque também um não funciona sem o outro. São representações complementares de aspecto de gênero. Sétima lei hermética do Caibalion. Tá? Isso fica para uma outra ocasião. Tá? Então, uma das civilizações mestras sobre esse assunto, sobre essa prática, era o Antigo Egito. Tá? Onde existem
termos específicos dentro do panteão egípcio com respeito ao Sol e ao culto solar. São chamados deuses autocriados, frutos das primeiras emanações divinas. Vamos falar sobre Aton, ou Aten, especialmente Aten-Ha, que é o disco solar. No Antigo Egito, o disco solar era objeto de um culto muito forte relativo ao culto de Ra, ao culto solar, especialmente na escola de Heliópolis e no templo de Heliópolis, em egípcio On ou Anu. Eu ainda vou fazer um trabalho mais específico sobre esse tema, templo de Heliópolis. O templo foi o templo, universidade, entre aspas, que Moisés e muitos outros estudaram, se formaram, etc. Imhotep também foi sumo sacerdote do templo de Heliópolis, templo de Ra. Templo de Anu, dedicado a Ra, não a Amon-Ra. Amon-Ra foi Tebas, muito tempo depois, atual Karnak. Né? Atual, na verdade, cidade de Luxor, El-Uqsar, em árabe. Muito bem. Então, o templo e a universidade de Heliópolis, que é um termo grego, era uma mistura do que hoje entendemos como Universidade de Harvard com o Vaticano. Era uma coisa assim. Tá? E o culto a Ra, ao Sol original, propriamente dito, que dá vida a tudo, né? E era receosa a questão do ocaso do Sol, que sumia à noite, que para eles representava um simbolismo muito forte, tá? Com respeito à não impregnação de prana na Terra por parte do Sol, mas compreendendo esse ciclo, obviamente, eles não eram nada bobos. Desse culto a Ra surgiu o culto a Aton, e a Aton-Ra, ou Aten-Ra. Tá? Isso se dá nas primeiras dinastias, e no período anterior, inclusive, pré-dinástico. Era um elemento que reunia Ra e Ma, o Sol e a Lua, distribuindo a fartura, a luz, a vida para todo o Egito, regulando, inclusive, ao longo do ano, as cheias do Nilo, cuja marcação se dava pela estrela Sótis, que hoje é conhecida como Sírius, a estrela de Ísis, no Antigo Egito. E as primeiras dinastias, principalmente a primeira dinastia do faraó Menrenés, a primeira era de Atotes e a segunda e terceira dinastias com respeito ao faraó Djoser e Imhotep, o culto a Ra e Aten eram muito fortes. Por exemplo, Aten-Ra é o que o judeu chama hoje de Adonai. Inclusive, o termo vem do original egípcio. E Aten-Ra ficou oculto por muito tempo, por quase 2000 anos, e foi ressuscitado numa tentativa de Tutmés III, depois Tutmés IV, indo parar em Amenófis III, que na verdade é um termo grego, o termo correto é Amenhotep, ou seja, o dileto, né? Amenhotep III, pai de Amenhotep IV, que mudou o nome para Akhenaten, ou Akhenaten, que quer dizer o preferido, aquele que tinha ligação com Aten, ou Aton.
para demonstrar justamente a intimidade do faraó com Deus, este Deus. Um estudo mais aprofundado, até mesmo dentro da egiptologia, não estou falando aqui de coisas místicas, esotéricas, ocultas do Antigo Egito, embora seja a terra disso, nós encontramos, né, substância nisso tudo que comprova que o Egito sempre foi monoteísta. O monoteísmo que era praticado dentro dos templos e que eles entendiam muito bem a relação dos deuses com a natureza e a função deles exatamente da mesma forma como no Brasil e na África se entende a respeito dos orixás e dos odus. Porque o odu no Brasil é o orixá na África. Isso aí é uma história, porque aqui foram sintetizados em 16, e no original africano, que ainda continua, são 256 orixás, etc. E tal. São os deuses, não só do Egito, como da Índia, como da Grécia, como de Roma, como dos celtas, como dos nórdicos, como dos pré-colombianos, enfim. A gente entende aqui como orixá. Aí vai dizer que orixá é só panteão mítico. Então, de acordo com a cultura, cada um entende a sua forma essas verdadeiras potências da natureza. E no Egito Antigo não era diferente. E isso era manipulado pelos sacerdotes perante o povo, para os sacerdotes, obviamente, corruptos, não ao longo da história do Egito, mas em alguns momentos, especialmente na 18ª dinastia, que foi o que Akhenaten combateu muito, né? E enchiam seus silos, ameaçando o povo. E Akhenaten resolveu retirar, a exemplo das primeiras dinastias do Egito, o culto solar, o culto a Aten, para fora do templo e voltar para as mãos da população. Mostrar que os sacerdotes, embora tivessem muito poder, este era limitado porque qualquer um pode ter acesso a Deus, qualquer um pode ter acesso a Aten, a Ra, a divindade dentro de si e no cosmos, como uma coisa só, sem intermediários. O que, obviamente, mexeu profundamente com os brios e orgulho dos sacerdotes da época. Não vou entrar em outras considerações aqui, porque está tudo encarnado lá em Brasília e em outros lugares aí, esses sacerdotes. Bom, muito bem. Enfim, o culto a Aten, né, foi justamente uma esteira que se abriu, até como na live passada eu comentei, sobre a lei da atração que os essênios utilizavam com respeito à técnica do profeta Isaías para a oração, etc. e tal, para conhecimentos da gnose grega, a própria Kabbalah e assim por diante. Que encontra similares, óbvio, no Oriente. O que no Egito era Ra e Aten-Ra, que é o sol, Adonai para os hebreus, é Surya para os indianos. O sol. Os templos na Índia, com respeito ao culto solar, são muito variados e de um conhecimento muito profundo. Nós encontramos a mesma coisa nas catedrais templárias, onde nós temos, de uma forma velada, essas representações solares. Então, o disco solar, ele também representa uma expressão do círculo ou disco zodiacal. No caso do zodíaco de Dendera, no Egito, no templo, no teto do templo de Dendera, lá na cobertura, eu estive lá, e lá não está mais original, só está uma réplica, o original está no British Museum, se não me engano. Está lá a representação do zodíaco com os signos que nós conhecemos hoje, cuja representação foi herdada pelos gregos, dentro da representação que nós damos aos signos hoje, que começou, obviamente, no Egito, passou pelos gregos, como o deus Amon, o carneiro da era de Áries, signo de Áries, representado por um carneiro,
signo de Touro pelo boi Ápis, o touro Ápis, o signo de Gêmeos, com duas contrapartes humanas, uma terrena e outra divina, Câncer para o caranguejo. Essas representações que conhecemos atualmente vêm do zodíaco de Dendera, herdado pelos gregos, e no Ocidente se manteve esse tipo de representação. Mas só que o zodíaco de Dendera ele retratava também estrelas chamadas fixas, entre aspas, ou seja, estrelas fora das constelações zodiacais, num céu de 10.500 a.C., com ponto focal o disco solar, Aten-Ha, que, na época de Akhenaten, era representado como um disco, na sua base um Atef, que é a cabeça de uma naja, de uma serpente, com um pequeno disco solar, indicando para o que era para os gregos o Ouroboros, ou o Alfa e Ômega, o fim sem início, início sem fim, de toda a natureza permanente no universo. Né? Eu falo natureza permanente porque é a criação, é a emanação. Porque, na verdade, a única coisa permanente no universo é a mudança, como já o Dalai Lama já disse. Então, nós encontramos no Egito várias representações devido, obviamente, à importância dessa, como já citei antes, interação, cumplicidade. Na verdade, o termo mais correto é esse, cumplicidade com o divino, com o sol, de uma forma consciente, coerente, ponderada e, por que não dizer, científica. Porque eu digo isso, que estamos passando, queira ou não, por um processo evolucional. A nossa quinta raça, em muitos aspectos, óbvio, é melhor que a quarta, Atlante, que era melhor que a terceira, Lemuriana, que era melhor que a Gondwaniana, segunda, que era melhor que a Hiperbórea, primeira, e essas duas primeiras nem físicas eram. Então é um processo natural evolutivo. Ah, mas a Atlântida era detentora de muito conhecimento, muita tecnologia, muita ciência, muito entendimento esotérico, magista, etc. Sim, claro. Mas em termos evolutivos, passou a era, embora existam ainda muitos da quarta raça por aqui, ou em corpo físico ou encarnados ainda, que ainda, na verdade, não transcenderam para a quinta raça e só estão na quinta raça no corpo. E isso é um caso grave, porque leva instintivamente a práticas magistas, até mesmo com utilização de sangue, etc. e tal, que não cabem mais dentro do processo evolutivo da quinta raça, ainda mais agora da quinta para a sexta. Então, determinados apegos que ainda existem, que fazem parte do processo, eles naturalmente serão desnecessários com a abertura, expansão e eclosão de consciência a nível frequencial, energético, cósmico e espiritual. Então, voltando ao Antigo Egito, para vocês verem a importância do Sol nisso tudo, né? Onde isso tudo que eu estou falando, embora seja o berço da magia e da alquimia, não era o ponto focal de sua vida evolutiva, concernente ao povo egípcio, à cultura egípcia, né? O foco principal era Ra, era o Sol, era Aten. E, nesse aspecto, nós vemos até o simbolismo, melhor dizendo, simbolismos da alma no próprio Sol alado. O Sol com as asas abertas, que vocês podem ver aqui, que compõem o símbolo da minha escola do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios. O Sol alado, o disco solar, com dois átefs, duas cabeças de Naja,
duas serpentes, que significam também conhecimento e sabedoria, e as asas abertas, que são as asas do falcão Horus. Esse símbolo todo, os egípcios chamavam de Her, que é o nome egípcio de Horus, Behedet. Her Behedet, o sol alado, que estava presente em todos os umbrais, de todas as portas, de todos os templos, de todos os palácios, que significava a alma em eclosão, em direção ao espírito, em direção ao cósmico, a ascensão da mônada, que os egípcios compreendiam muito bem, é o voo justamente de uma eclosão espiritual e, ao mesmo tempo, a representação na sua descida pelas asas do que hoje nós conhecemos como o aspecto divino da Grande Mãe ou o Espírito Santo. O que os egípcios entendiam como o falcão alado, ou seja, o sol com as asas de falcão, descendo à terra, hoje nós entendemos na Igreja Católica, por exemplo, e no cristianismo em geral, como a descida da pomba. É a mesma coisa. Hoje em dia, os arqueólogos vão lá, pesquisam, e quando isso começou, no século XIX, qual foi a primeira reação dos arqueólogos, dos egiptólogos? Poxa, eles cultuavam o sol com asas. O que é isso? Não é uma questão de culto religioso nesse sentido. É algo, como já expus aqui, muito mais profundo. É como se daqui a 5 ou 10 mil anos, os arqueólogos do futuro, pesquisando os escombros de uma igreja, encontrassem um desenho, uma figura, uma pintura, um mosaico de uma pomba e dissessem: nossa, os antigos cultuavam este animal. Obviamente, sem conhecer o que realmente aquilo representa e significa, fica difícil tirar, transcender, na verdade, o aspecto do simbolismo material. Então, os hieróglifos, mais de 90%, não podem ser lidos ou interpretados de uma forma literal. É impossível. Embora, obviamente, isso seja necessário em alguns pontos para desvelar o alfabeto egípcio, o que eles queriam, obviamente, dizer. Mas são mais de 5.000 caracteres. Existem hieróglifos para as 22 letras e o resto. E a representação disso. E onde entra justamente o símbolo de Ra, o símbolo de Aten. Desculpem, eu acabei me perdendo nessa história, que na época de Akhenaten, e com Akhenaten foi representado com um disco solar, e na sua base o Atef, com raios saindo desse disco e na extremidade dos raios em direção ao plano físico, mãozinhas, tá? Oferecendo a cruz ansata, o Ankh, representação da cruz da vida. E isso era tão importante porque, observem, uma coisa muito interessante. O sol alado, por exemplo, ele aqui está na representação dourada. Ele era, na verdade, representado de 3 formas. Com a cor dourada, com o laranja e com o vermelho. O sol nascente, lembrando que Akhenaten fazia homenagem a Aten, quando este se levantava do céu, porque, como mencionei lá no início da live, os egípcios faziam, como outros povos, exercícios, práticas, mantras, técnicas para trabalhar com o sol nascente, com o sol de meio-dia e com o sol poente, devido à qualidade frequencial do que o sol oferece, interagindo com a atmosfera, e à qualidade do prana, que trabalha em cada etapa do dia de forma diferenciada no nosso organismo, a partir do pretérico, dos chakras e na sua redistribuição pelos nossos canais e meridianos, e assim
sucessivamente até ativar as glândulas e a nossa anatomia oculta. Isso falando só de prana. Ainda tem forte, tem kundalini, tem outras coisas. Enfim, existia um trabalho específico para o prana da parte da manhã, o prana no meio-dia, a representação do Herbert Haddad na cor laranja, no sol, e o sol vermelho no sol poente. Tá? Tanto que esse era um dos segredos da esfinge, onde, numa determinada ocasião cerimonial, o faraó ele portava um ornamento na cabeça com os 3 sóis, em homenagem a Harmaques, a esfinge, que está de frente para o nascer do sol. E a outra esfinge, teoricamente,